chegou a hora da gente receber o Marcelo Nantes, que é gestor de renda variável da Asa Investimentos aqui com a gente. Marcelo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Marcelo. Primeiro ponto, entender sua visão diante de todo este cenário. A gente, desde ontem está repercutindo todas essas falas ali do ministro, dessas medidas, inclusive para reonerar o combustível, porém tem todo um ponto agora de trazer uma tributação à exportação do óleo cru, mesmo que seja temporária, provisória aí de 4 meses, a gente já vê um impacto muito negativo, principalmente nestes ativos hoje no mercado. Ontem, antes mesmo da oficialização, já era um boato que virou fato, na verdade, começou-se a especular que isso poderia acontecer, os papéis caíram muito dessas empresas júniores, e eu queria entender também a sua visão, o quanto isso pode ser, trazer de impacto para a nossa economia. Bom, primeiro falando aí das medidas de ontem, eu acho que o maior problema que a gente vê nesses anúncios é a incerteza que traz, o mercado está acostumado a trabalhar com cenários, com projeções. Se a gente tem um fato, uma projeção, uma tributação adicional, alguma coisa, os preços vão se ajustar de acordo com os novos alíquotas. O problema é a incerteza que traz. Quando se traz um imposto temporário ainda para ser discutido no Congresso, o mercado fica mais inseguro, não sabe qual vai ser o resultado final, quanto tempo esse imposto vai durar. E aí, quando você vê o governo já começa a tributar exportação, você já começa a ter esse efeito sendo discutido, pois será que eles vão tributar a exportação de soja, será que vão tributar a exportação de commodities, como é que isso vai afetar o câmbio? Então, isso tem efeitos maiores do que simplesmente no petróleo, o mercado começa a ver o impacto disso em outros papéis, em outros setores da economia, e essas discussões começam. A gente acha essa medida de exportação no petróleo especificamente é uma medida controversa, que você começa a taxar exportações, que você tem, o ideal seria você incentivar exportações e não taxar. O fato dela ser temporária traz um certo alívio, mas a gente ainda está avaliando o impacto disso não só na indústria de petróleo, mas também em outros setores. Eu acho que nas próximas semanas a gente vai precisar discutir mais aí com os setores do governo, com a própria indústria, para entender como é que isso, qual é o melhor cenário que isso deve se desenvolver. Inclusive, Marcelo, o Felipe, eu sei que tem perguntas, mas só para completar aqui, acho que a gente traz um ponto interessante, essa visão, principalmente, a gente tem ali um cenário para conseguir baixar uma pressão inflacionária num curto prazo, faz uma reoneração, porém o cobertor ali não conseguiu cobrir toda, a questão, aí você cria um imposto. Ok, provisório, 4 meses, isso não cria uma instabilidade jurídica de que isso também possa servir aí como uma solução, um remédio, sei lá, um band-aid, vamos dizer assim, meio que paliativo, mas para segurar a inflação a gente cria um imposto. Isso, na sua visão, pode trazer uma preocupação para outros setores? Nós somos exportadores de commodity, mundialmente, minério, enfim, outras também, a parte do agro. Isso traz uma insegurança desses outros setores de se de repente também se tornar uma medida paliativa, criar um imposto de exportação para conseguir resolver um problema interno, Como que você enxerga essa questão? Eu acho isso, como um todo, ruim para a economia, A gente tem que incentivar as exportações. O Brasil tem vantagens competitivas, o setor do agro tem sido um motor de atividade, então já está trazendo essa incerteza, como é que isso pode ser expandido para a exportação de soja, de açúcar, para outros commodities, que o Brasil é bastante competitivo. Então, a gente acha que esse debate no Congresso não vai ser fácil, ser aprovado. Eu acho que o lado bom dessa história é que mostra o governo preocupado com o desequilíbrio fiscal. De uma certa maneira, ele está sensível ao déficit, e ele precisa trazer o equilíbrio fiscal, mas trouxe incerteza não só para a indústria do petróleo, mas também para outros setores. O Brasil é bastante competitivo e você começa a ter as empresas agora
começa a trazer dúvida em investimento, isso é um problema grave em investimento, e os efeitos de inflação, como você disse. E aí, a partir do momento que, se você começa, você tem efeitos de longo prazo no próprio câmbio, né? Se você vai exportar menos, os produtos brasileiros vão ficar menos competitivos, você vai exportar menos, você pode ter menos fluxo de recursos para o Brasil, você pode ter impacto no câmbio. Então, tem efeitos de longo prazo que precisam ser melhor discutidos, né? E a gente eu acho que hoje é o primeiro dia, essa discussão está começando, tem aí os 4 meses para se discutir no Congresso. Eu acho que essa discussão vai ser bastante profunda e não vai ser uma batalha fácil para se aprovar esse imposto no longo prazo, não. Marcelo, bom dia. Felipe Nascimento falando aqui. Bom dia. Prazer falar contigo. A gente viu aí toda essa movimentação agora, comecinho de mandato, mas vocês aí na ASA, principalmente no fundo gerido aí por você, acabaram diminuindo um pouco a exposição a commodities metálicas, petróleo, também imagino por conta de um cenário internacional, né, que a gente vem falando bastante aqui, sobre toda essa movimentação, olhando também para a questão da China, né, também. Eu queria saber, na sua visão agora, né, como gestor, toda essa situação interna referente a isso que a gente comentou, ao cenário de petróleo, a possibilidade de expandir a insegurança para outros setores também, como minério, agrícola e tudo mais, com o cenário externo. É um desafio maior ainda ter essa previsibilidade, ter essa visão de alocação nas classes de ativos ou nos ativos, justamente por conta de uma diferença ou, de repente, de uma mudança de percepção tanto do externo quanto do interno? Como que fica a cabeça do gestor nesse sentido? Vamos lá, falando um pouco do internacional versus o local, né? Como é que a gente está fazendo essa alocação? A gente já vinha um pouco mais positivo no mercado interno em relação ao externo, isso desde o final do ano passado, dado aí a trajetória de juros nos Estados Unidos, subindo cada vez mais, que é ruim para o mercado americano, a crise na Europa, a crise energética na Europa também, tendo impacto na economia na Europa, e a China, né, depois da reunião lá de outubro do partido, dando sinais muito fracos de recuperação da economia, isso no final do ano passado. Então a gente estava um pouco mais positivo com o Brasil. Agora, pós-eleição, a gente a gente ainda está mais positivo do que, eu diria, que a média de mercado, achando que pode ter uma recuperação. Tivemos aí um ruído inicial normal do novo governo assumindo, muita incerteza, definições de nomes, de política. Os próprios anúncios de ontem começam a definir um pouco como é que o governo vai abordar esses temas de déficit, de impostos, né? Como é que vai ser. E a gente ainda está um pouco mais otimista de Brasil, mas a gente começa a olhar principalmente China com mais cuidado. Hoje saíram dados de atividade que vieram relativamente fortes em China, né? Eles estavam em outubro, novembro do ano passado, quando eles estavam saindo oficialmente lá dos lockdowns na China, a recuperação estava lenta, a gente não estava vendo sinais muito fortes, mas agora a gente começou a ver sinais fortes de recuperação de atividade na China, né? Então a gente está começando a olhar com mais cuidado qual vai ser o impacto disso na Bolsa Brasileira, especificamente, né? O nosso mandato, olhando para aqui, a gente precisa entender o cenário global. O cenário dos Estados Unidos ainda não está, os juros ainda, essa trajetória de subida, Europa ainda também está ok, mas a China a gente começa a ver uma mudança de tendência, e isso tem impacto diretamente para os exportadores de commodities brasileiros, né, para o preço do petróleo mundial, para o minério de ferro, que pega a Vale é um papel bastante relevante no Ibovespa, e a gente já está começando a olhar como é que isso vai impactar, como é que a gente pode fazer uma realocação talvez um pouco maior em Vale, principalmente por causa dessa recuperação de China. E isso tem impacto na Bolsa como um todo, o Brasil como sendo visto internacionalmente como um país muito atrelado à performance de bolsa brasileira, à performance de commodities internacionais, a China sendo um player muito relevante na demanda de commodities, pode ser que isso também impacte o fluxo de estrangeiros para o Brasil, que não está ruim, né? Os estrangeiros já têm vindo para o Brasil no início do ano
num ritmo ok, né? Isso pode acelerar também o interesse para o estrangeiro na Bolsa Brasileira. Ô Marcelo, só para pontuar aqui, né? Acabei de ver que o Ibovespa perdeu 105 mil pontos, né? Chegando aqui 104.931 nesse movimento de queda que a gente tem visto de fevereiro, que caiu 7,5%, e agora começando março, com o pé esquerdo ali, né? Essa visão mais geral que você deu tá até mesmo otimista, né? Retomada da China, com a Vale podendo ter bastante consequência positiva, justamente por ser um grande exportador do minério lá para a China, e também tem essa questão de ter um peso bastante importante na Bolsa, né? E aí, olhando para essa queda aí do Ibovespa, né? Olhando também para o lado desse otimismo, fica meio complicado, né? Olhar para o Ibovespa sem, de repente, um gatilho, um trigger, um investimento estrangeiro até mesmo mais forte. Porque se a gente lembra no ano passado, né, os 2, 3 primeiros meses ali foram muito fortes, né? Pelo menos até um pouquinho antes da guerra ali, o estrangeiro entrando com bilhões e bilhões aqui no Brasil. Agora, os últimos pregões estão sendo um pouquinho mais fracos ali. Até na última sexta-feira, com vencimento de opção, saiu mais de 3 bi aqui no Brasil, e a gente segue monitorando. Você consegue manter esse otimismo? Consegue ver, de repente, um gatilho aí, já que a China está com esse potencial todo de retomada, inclusive com os dados do PMI que saíram nessa quarta-feira, mostrando isso, dessa retomada da China. Consegue ver um gatilho para a gente ir mais para cima, ou de repente ainda vamos continuar nesse patamar aí, nesse vai não vai, por um tempo? Como que você vê essa situação? Tá bom, só para esclarecer, quando eu falei de otimismo, a gente fala de otimismo, eu falei de otimismo principalmente na parte doméstica da Bolsa, né? De consumo, de infraestrutura, de telecomunicações. A Bolsa é uma colcha de retalho desses setores. A gente tem o efeito de juros na Bolsa brasileira, que é até o debate principal hoje dos mercados, é exatamente o nível de taxa de juros, aí, discussões nas últimas semanas aí, entre o Banco Central, o Ministério da Fazenda, se o nível de juros do Brasil está excessivo. O que eu posso dizer, com o juro real onde está, né, a gente está vendo o estrangeiro vindo, mas a gente está vendo os institucionais, pessoas físicas, desalocando bastante em bolsa nesse início de ano. Com juro aí a 13,75, o apetite para se investir em ativos de risco diminui bastante. A gente tem olhado aí dados públicos de consolidado de fundos de renda variável, fundo de multimercado, comparados com os fundos de renda fixa. A gente tem visto aí resgate em fundo de renda variável, resgate em fundos de multimercado e aumento dos fundos de renda fixa. Então, eu acho que hoje a discussão de bolsa tem um componente muito grande com o nível de juros que a gente tem visto, né? Então, é difícil você ficar otimista com a Bolsa, dado o nível de juros que a gente tem. Você está vendo o estrangeiro vindo, quem está comprando Bolsa hoje é o estrangeiro, não é o local nem institucional, nem pessoa física. O estrangeiro vendo, quando você olha esse cenário global, o Brasil não está tão ruim comparado com os outros principais, principalmente mercados emergentes também. E no Brasil a gente tem novamente, né, o problema de juros altos, que afasta o investidor local, e a gente começa a ver sinais aí de estabilização do PIB, ou, né, a deterioração da atividade. Então, esse também é um outro ponto. A China que veio hoje, com esse dado que saiu agora de manhã, que pode ser que traga aí um fôlego, mas ainda é muito um dado, não faz uma tendência, né? Ainda tá muito cedo para a gente falar se a China, com essa retomada da China, vai ser suficiente para trazer a Bolsa brasileira, ou mais interesse para a Bolsa brasileira. Mas eu acho que, ainda só a luz de otimismo para a Bolsa, o problema ainda é o nível de taxa de juros.
Marcelo, só para finalizar aqui da minha parte, né? Você comentou aqui do setor doméstico, a gente não pode deixar de lado o setor bancário, né? Que acaba sendo bastante resiliente, inclusive numa situação onde a gente tem uma taxa de juros desse tamanho, acaba, né, tendo um destaque ali entre os investidores. Por outro lado, a gente vê a questão da inadimplência bastante forte e, claro, pressionando o resultado dessas empresas. A gente olhando para esse último trimestre, né, nesses resultados, um impacto bastante claro ali da questão de Americanas, inadimplência e tudo mais, mas ainda é importante olhar para esse setor financeiro, os grandes bancos, se a gente retomar, né, aquela discussão, a fintech, bancão, eles continuam nadando de braçada, né? Ainda é um setor que a gente pode olhar com bons olhos, segundo a sua opinião? Bom, vamos lá, a gente tem aí o resultado dos bancos, aí, principalmente do quarto trimestre, não foi homogêneo, né? A gente teve diferenças consideráveis entre principalmente os grandes bancos, né? Você vê o Banco do Brasil reportando um resultado relativamente bom, o Itaú um resultado bom também, mesmo com o impacto da Americanas, né, e o Bradesco um resultado, e Santander resultados piores, e ainda mais afetados aí com o impacto das lojas americanas. O que a gente tem visto é a gente, como parte desse cenário macroeconômico, a inadimplência subindo, ainda é uma preocupação para os bancos, né? Não é uma já estamos tranquilos, a inadimplência vai parar de subir. Não, os bancos estão falando que esse cenário de aumento de inadimplência deve continuar pesando aí no primeiro semestre de 2023, talvez no segundo semestre a gente tenha uma recuperação, e aí volta no meu ponto inicial, né? Com esses juros que a gente está, o poder de compra da população diminui, principalmente a baixa renda, ele não tem hoje recurso suficiente, ele tem lá a conta de luz, a conta de água, o aluguel, e ele tem o boleto do banco para pagar, e muitas vezes com esse juro onde está, ele não consegue pagar, isso tem causado essa inadimplência. Mas eu acho que vale ressaltar, apesar dos papéis dos bancos terem sofrido ultimamente, a gente não corre risco de quebradeira dos bancos, né? A gente tem ainda balanços fora, você tem uma lucratividade pior, uma rentabilidade pior, talvez os bancos não melhorem ainda, as ações também não estejam no melhor momento agora no primeiro semestre, mas a gente está longe, apesar da crise de inadimplência, de ter problema de balanço de banco. O banco o que dá uma tranquilidade, não só para o setor bancário, mas para o mercado como um todo, né? Marcelo, quero agradecer, né, a sua participação aqui, muito bom, por sinal, aqui, seus esclarecimentos. Para a gente encerrar, queria que você deixasse, então, a sua visão, seu recado final para os investidores que estão aqui nos acompanhando, diante, né, de todos esses pontos que a gente acabou trazendo, né, principalmente a experiência, esse compartilhamento de um grande gestor também, para o pessoal que acompanha aqui a gente. Se você puder compartilhar aqui, deixar seu recado final, agradeço. Vamos lá. Obrigado novamente. Eu acho que a mensagem a gente sempre fala para os investidores, você tem que ter uma alocação nos seus investimentos, você tem que ter uma carteira distribuída, diversificada. A gente que é gestor de renda variável, especificamente, a gente aconselha você ter um percentual do seu portfólio alocado em bolsa, né? Existem momentos que você tem que ter uma alocação maior, uma alocação menor, mas é sempre bom você ter uma alocação em bolsa, em renda variável. Os juros onde estão, o mercado de renda fixa está atrativo, e a gente tem que ficar atento aí para uma retomada. Esse início de ano está sendo um pouco mais volátil, mas eu acho que o governo se estabilizando, se achando, a gente tem a reforma tributária agora no primeiro semestre, e eu acho que depois que a gente tiver essa reforma tributária para trás, com a recuperação de China, a gente pode ter um cenário de bolsa bastante favorável para o segundo semestre. Certo, Marcelo Nantes, muito obrigada. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigado e bom dia para vocês.